Boa tarde a todos. Conforme eu informei a vocês, vou falar hoje do Prêmio Nobel de Literatura, Annie Ernaux. Ela começa o livro dela, O Lugar, com uma epígrafe que diz o seguinte: arrisco uma explicação. Escrever é o último recurso quando se traiu. Essa epígrafe é retirada de Jean Genet. E é impressionante, porque ela inspira a interpretação que pode ser dada ao livro. Afinal, se traiu quem? Se traiu o quê? Para não ser injusta, ou melhor, para não ser subjetiva, eu estou relendo 4 livros dela publicados pela editora Fósforo. E arrisco a minha interpretação lendo trechos do original da autora, para vocês terem a informação direta e não mediada. Eu começo então pelo livro chamado O Lugar. De fato, o livro impressiona logo pelo tom explícito, direto da escritora. Por sinal, na época descrita no livro, é uma mulher muito bonita. Era a época em que ela prestou o concurso para ser professora concursada e passou no concurso. Cabelo liso, cobrindo metade do rosto, sorriso doce e desencantado. A maioria dos livros dela tem a foto dela. Tão logo ela foi aprovada, tão logo ela sentiu que já era professora, não é? Ela escreveu aos pais contando o que ela sentiu. Eu senti raiva e uma espécie de vergonha pelo tipo de exame e pela avaliação que me foi feita. Ela ficou cismada com a opinião da banca, que achou a aula que ela deu um pouco delongada. E depois dessa observação, de uma certa forma negativa, ela ficou sabendo que tinha sido aprovada com notas altas. Então, foi uma espécie de ironia da banca, não é? Uma brincadeira da banca, que não deixou de fazer com que ela ficasse com raiva da banca. Para vocês sentirem, então, para vocês sentirem já de começo quais são as reações dela, não é? O pai, na época em que ela prestou concurso, tinha 67 anos e morreria 2 meses depois do concurso. E a descrição de um particular da morte dele dá mais uma impressão do tipo de sensações que ela tem, que ela costuma ter. Ela escolhe o momento em que ele é vestido. Já morto, ele é vestido. A vestição dele para o sepultamento. O tom que ela dá a essa descrição já é a primeira traição. A primeira traição. Eu vou ler para vocês um trecho, conforme eu disse, de O Lugar. Depois de feita a barba, meu tio levantou o corpo
e o manteve erguido, para que pudéssemos tirar a camisa usada por ele nos últimos dias e substituí-la por uma limpa. Ela está descrevendo a vestição do pai. A cabeça ficava caindo para a frente, por cima do peito nu, coberto de pequenas veias. Pela primeira vez em minha vida, eu vi o sexo do meu pai. Minha mãe rapidamente o cobriu com um pedaço da camisa limpa, sem deixar de rir um pouco. Esconde a sua miséria, meu pobre homem. Ao terminar de arrumar meu pai, juntamos as mãos dele na frente, segurando um rosário. Já não sei se foi minha mãe ou minha tia que disse: bem melhor assim. Isto é, limpo, adequado. Fechei as persianas e acordei meu filho, que tirava uma sonequinha no quarto ao lado. O vovô foi nanar, disse a ele. Naturalmente, eu não sinto alegria escrevendo esse livro e me empenho em me manter o mais perto possível das palavras e frases ouvidas, que vez ou outra eu coloco em itálico. Não busco, com tal recurso, indicar um duplo sentido ao leitor, oferecendo-lhe o prazer da cumplicidade. Eu recuso essa atitude em todas as formas. Recuso a nostalgia, recuso a comoção e recuso a ironia. Eu uso os itálicos para marcar certas frases, porque essas frases expressam os limites e dão o colorido ao mundo em que meu pai viveu, em que eu também vivi, onde nunca se usam palavras novas para substituir outras palavras. Usam-se sempre palavras convencionais, velhas e gastas. Bom, então, isso já dá o tom da traição do quê? A traição do sentimento. A traição daquilo que o sentimento tem de emoção. Aquele estado psíquico-afetivo que reage a percepções que perturbam o equilíbrio. Ela não tem sentimento. O que ela tem é a sensação. Ela tem sensações. Um outro exemplo dessa mesma traição, dessa vez lancinante, é descrita no segundo livro da tetralogia, no segundo livro desses 4 que foram publicados pela Fósforo. O livro chama-se O Acontecimento. O Acontecimento. Eu tenho a impressão que um dos motivos pelos quais ela ganhou o Prêmio Nobel deve ser encontrado nesse livro, O Acontecimento. Esse livro que foi depois transformado em filme. Não é? Parece que eu não assisti o filme, mas parece que o filme também foi chocante. Eu vou ler para vocês um trechinho que está na contracapa do livro, para vocês se prepararem. Pode ser que um texto como este provoque no leitor irritação ou repulsa, ou seja considerado de mau gosto. Ter vivido uma coisa, qualquer que seja ela, dá o direito imprescritível de escrevê-la. Não existe verdade inferior. E se eu não relatar essa experiência que eu tive até o fim, eu estarei contribuindo para obscurecer a realidade das mulheres e me acomodando do lado da dominação masculina do mundo. Essa é a 4ª capa do livro. Tá? Então, eu disse a vocês que o ápice da sensação, que para ela substitui o sentimento, é justamente o episódio descrito em O Acontecimento, que descreve um aborto que ela mesma faz. Ela disse, eu vou ler para vocês depois a página 49, mas eu quero só adiantar. Só um trechinhozinho
do livro dizendo o seguinte: eu tenho a impressão de que aquela mulher, a fazedora de anjos, em plena atividade entre minhas pernas, que introduz o espéculo, me faz nascer. E nesse momento, eu matei minha mãe dentro de mim. Então, essa é a introdução ao que virá, lendo-se o acontecimento. Eu vou ler então trechinhos, para vocês terem uma sensação de quão chocante é o relato dela. Não é? Houve uma dor atroz. A mulher dizia: pare de gritar, eu preciso fazer o meu trabalho. Ou talvez outras palavras que queriam dizer a mesma coisa, a obrigação de ir até o fim. Palavras que encontrei depois nos relatos de mulheres que abortaram clandestinamente, como se naquele momento só pudesse haver essas palavras de necessidade. Não sei mais quanto tempo ela demorou para introduzir a sonda. Eu chorava. Parei de sentir dor, apenas uma sensação de peso no ventre. Ela disse que tinha acabado, que eu não devia tocar em nada. Tinha posto uma boa camada de algodão caso vazasse um pouco de água. Podia ir ao banheiro, podia andar. Em 1 ou 2 dias aquilo iria embora. Ao contrário, se isso não acontecesse, eu devia ligar para ela. Tomamos café na cozinha. Para ela também tinha sido difícil, mas estava feito. Não me lembro em que momento eu dei o dinheiro a ela. Entrei na farmácia mais próxima, em frente ao Metropol, para comprar o remédio que eu havia conseguido do Dr. N, para me precaver. A farmacêutica era uma mulher e me disse: você tem a receita? Nós não podemos vender esse medicamento sem receita. Eu estava no meio da farmácia. Atrás do balcão, 2 ou 3 ajudantes de farmacêutico de jaleco branco olhavam para mim. A falta de receita sinalizava a minha culpa. Eu tinha a impressão de que eles viam a sonda através das minhas roupas. Foi um dos momentos em que estive mais desesperada. Você tem a receita? É preciso ter uma receita. Nunca mais eu pude escutar essas palavras e ver a cara do farmacêutico logo se fechar, quando a resposta era não, sem ficar arrasada. Escrevendo, eu devo às vezes resistir ao lirismo da cólera ou da dor. Eu não quero fazer nesse texto o que eu não fiz na vida inteira e naquele momento em particular, o que fiz muito pouco, gritar e chorar. Somente permanecer o mais perto possível da sensação de um fluxo inerte de sofrimento, como a que tive com a pergunta de uma farmacêutica com a visão de uma escova de cabelo ao lado da bacia de água, onde estava imersa a sonda. Pois a perturbação que eu sinto ao rever imagens, ao voltar a escutar palavras, não tem nada a ver com o que eu sentia então. É apenas a emoção da escrita. Quero dizer, que permite a escrita e constitui o signo de sua verdade. No final de semana, só ficavam na cidade universitária as estudantes estrangeiras e algumas cujos pais moravam longe. O restaurante universitário ao lado estava fechado. Mas eu não tinha necessidade de falar com ninguém. Na minha lembrança não há medo, mas uma certa tranquilidade. A de não ter mais nada a fazer além de esperar. Eu senti, de repente, uma vontade violenta de evacuar. Corri para o banheiro, do outro lado do corredor, e me agachei na privada, de frente para a porta. Via o piso entre minhas coxas
Eu empurrava com todas as minhas forças. Aquilo jorrou como uma granada, um esguicho d'água que se espalhou até a porta. Eu vi um bonequinho pender de meu sexo na ponta de um cordão avermelhado. Eu não tinha imaginado ter aquilo dentro de mim. Era preciso que eu voltasse com ele até meu quarto. Peguei com uma mão, era estranhamente pesado, e avancei no corredor, apertando-o entre minhas coxas. Eu era um animal. A porta estava entreaberta e a minha acompanhante, eu a chamei, dizendo a ela: pronto, estamos eu e minha colega, que me acompanhou, no meu quarto. Eu estou sentada na cama com o feto entre as pernas. Não sabemos o que fazer. Digo que é preciso cortar o cordão umbilical. Ela pega a tesoura. Não sabemos em que lugar cortar, mas ela o faz. Olhamos o corpo minúsculo com uma grande cabeça. Os olhos são 2 manchas azuis. E as pálpebras são transparentes. Parece uma boneca indiana. Olhamos o sexo. Temos a impressão de ver o início de um pênis. Então, eu tinha sido capaz de fabricar isso. Minha acompanhante, senta no banco e chora. Choramos silenciosamente. É uma cena sem nome. A vida e a morte ao mesmo tempo. Uma cena de sacrifício. Não sabemos o que fazer com o feto. Vai até o quarto dela, pegar um saco de torradas vazio, e eu o ponho dentro. Vou até ao banheiro com o saco. Parece que tem uma pedra lá dentro. Eu esvazio o saco na privada. Puxo a descarga. No Japão, os embriões abortados são chamados de os filhos da água, Mizuko. Essa é a descrição mais chocante que eu já li na minha vida a respeito do aborto, e vou fazer uma pausa para vocês sentirem o impacto disso. Depois nós continuamos.